Bom dia, bom dia, bom dia, queridas amigas, rainhas preciosas de oração. Bom dia, bom dia, bom dia, amigas preciosas, amigas queridas. Bom dia, bom dia. Hoje é o dia que Deus preparou para as nossas vidas, né? Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia das misericórdias deles que se renovaram nessa manhã nas nossas vidas. Mais um dia pra gente romper, mais um dia do propósito pra glória de Deus, mais um dia aí dos 40 dias. Gente, Deus tem feito grandes coisas pra glória dele, né? Deus, ele é fiel o tempo todo. Bom dia, amigas rainhas, bom dia, Ivone, bom dia, Bernadette, bom dia, Lumena, bom dia, bom dia. Bom dia, Heloísa, bom dia, Cláudia, bom dia, queridas, bom dia, Sueli, bom dia, Adriana, bom dia, pequenos guerreiros, bom dia, querida, bom dia, Ivanilde, bom dia, Maurizete, bom dia, rainhas preciosas, amigas queridas, Eliana, bom dia, que Deus abençoe o dia de vocês. Que seja um dia extraordinário de colheita na presença do Senhor, né? Que vocês possam colher aí respostas, né? Nosso pedido, a nossa oração nesses dias tem sido que você possa colher respostas. Possa colher respostas em abundância, milagres em abundância. Porque Jesus é lindo demais, né, gente? Bom dia, Bilda. Bom dia, Maíra. Bom dia, Eliana. Bom dia, rainhas preciosas. Esses dias têm sido tão especiais, né? Eu falo que dezembro, gente, dezembro é especial, né? Deixa eu até abaixar aqui um pouquinho, né? O Kleber tá... Gente, a gente já acorda com louvor e aí a gente já vai orar. E aí a vontade de pôr o louvor, eu falo assim, coitado dos vizinhos, né? Que coitado nada. É bom que sobe a glória de Deus. É tão bom, né? A gente louvar o Senhor, agradecer. Então a gente tem o hábito, tudo que a gente faz, a gente tá sempre com uma música, né? De fundo, um louvor. Eu tenho até uma amiga, a Aline, né? Do Amor em Casa, ela fala assim, Nath, como que você consegue? Eu falei assim, ai, amiga, a gente vai pra outra dimensão. Mas é bom, é bom. O louvor, ele atrai a presença de Deus. O louvor, ele blinda, né? Ele tem esse poder. Por isso que o tempo todo, o salmista, aqueles salmos ali são louvores, são cânticos, né? Porque o louvor realmente, ele te fortalece, ele alimenta a sua alma. Muitas mulheres às vezes me ligam, Nath, eu tô assim, falo, põe um louvor. A palavra, o louvor liberta, ele cura, ele transforma o ambiente, ele tem esse poder, né? Porque tudo aquilo que louva a Deus, tudo aquilo que sobe na presença do Senhor, atrai a presença dele para nós, atrai os anjos habitam, né? Deus habita no meio dos louvores, o salmista falava isso. Então, Deus, ele habita no meio dos louvores, a presença dele é real. Então, coloca louvor. Se você tiver aquele dia nublado, vai lá, coloca um louvor. Você vai ver o sol da justiça brilhar sobre a sua vida. E, gente, é tão interessante. Meu marido, ele tá fazendo, não sei se vocês estão ouvindo, ele fica fazendo comentários, né, amor? Vem cá. Ah, então vem cá. Ele é demais. E aí, a presença de Deus, ele te envolve de tal maneira que assim, te surpreende. E se você pode fazer essa experiência, se de repente tiver alguma coisa assim, coloca o louvor aí pra vocês verem. Gente, muda instantâneo, é algo sobrenatural. Não tem como explicar, ninguém explica Deus. Mas o que a gente pode fazer é acreditar, é crer que aquilo que a palavra fala pra nós todos os dias, aquilo que tá escrito aqui, isso daqui, gente, é real, é imutável, isso aqui transforma, isso daqui é algo sobrenatural. Então, se fala que Deus habita no meio dos louvores, faz a experiência. Se fala que o louvor atrai a presença de Deus, faz a experiência. Você vai ver, né? Aliás, você precisa crer para ver. Então coloca um louvor, deixa Deus falar no seu coração. Aqui eu falo assim que é com emoção, né? A gente tem uma trilha sonora para cada área da nossa vida.
Cada vez a gente tem um louvor ali, chora e ri, né? A gente é assim, né? Nós somos assim, né? E Deus, ele se agrada quando a gente busca, quando a gente tá louvando. A gente precisa alimentar a nossa mente, o nosso coração. E nada melhor do que alimentar com o louvor. O louvor é a palavra de Deus cantada. É a expressão de amor, de gratidão, né? Cantada. Então, faça essa experiência aí, vocês vão viver algo novo todos os dias. Bom dia, bom dia, bom dia, amigas que estão chegando aí. Oi, Ariane, bom dia. Ariane, eu comecei a te responder, falei, depois eu respondo ela com carinho. Até chorei, amiga, ouvi umas 3 vezes. Bom dia, Lara, bom dia, Ciele, bom dia, Paty. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem ainda não falei bom dia aqui. Oi, Kátia, bom dia. Lucimar, bom dia. Bom dia, amigas preciosas. Oi, Inês. Nádia, bom dia. Duda, bom dia, Duda. Bom dia, Kelly. Bom dia, saudade de você. Bom dia, querida, bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês, que seja realmente um dia extraordinário, né, na presença do Rei. A pessoa tá chegando, hoje ele falou que queria falar, a gente colocou, ele é meu convidado especial hoje. Nós colocamos ali, a gente tá trilhando o caminho da maturidade. Não sei se vocês estão percebendo tanto que as palavras estão se completando. A gente tem orado e buscado ali uma direção e falado, Deus nos ensina a melhorar, né? Nos ajude a melhorar. A gente precisa ser melhores pessoas, né? A gente precisa... tudo que a gente faz, a gente estava até comentando aqui que nós recebemos um depoimento agora há pouco. Vou ler. E aí... eu só vou comentar, senão não vai dar tempo. E aí nós recebemos ali, né, um amigo nosso em comum mandou um depoimento. E a gente pensou assim, falei pro Cleber, falei assim, olha, tudo que a gente faz é tão pouco diante, né, das necessidades. Mas ao mesmo tempo é um sentimento tão profundo de gratidão, de saber que o pouco que a gente faz, a gente pode pôr nas mãos de Jesus e Ele multiplica, Amém. Ele transborda, Ele faz além. Então, assim, às vezes a gente fala assim, Deus, é tão pouco um propósito, é tão pouco isso, é tão pouco. Queridas, não foque no pouco. Foque naquilo que você faz de coração, porque o que você faz de coração, coloca nas mãos do Senhor, Ele prospera. Tudo aquilo que a gente convida Jesus para participar conosco, Ele multiplica. Então não importa se é... Lembra lá da história da viúva com a moedinha? Para Jesus foi a maior oferta. E olha que tinham os homens, digamos assim, os milionários estavam ali no templo, né? Fazendo ofertas, e levando ofertas, e de repente chega a viuvinha com uma moedinha, né? Que foi a menor oferta daquele dia, mas para Jesus foi a maior. Para Jesus ele se importou e falou assim, essa daqui é a que realmente me adorou de coração, porque ela não deu o que estava sobrando, ela não fez, né, para parecer, mas ela foi o coração dela que se moveu, o amor, a gratidão, o reconhecimento que Deus é Senhor sobre a vida dela, né? E aí a gente vai vendo tantas histórias na Bíblia, a gente sempre fala dos 5 pães e 2 peixinhos, porque que é a história melhor para ilustrar, né? Aquilo que você coloca nas mãos do Senhor pode ser pouco, mas é o que transforma. Aí pega o seu amor, pega um pouquinho do seu amor, coloca nas mãos daquele que vai fazer você transbordar e você ser uma ponte. Você ser uma ponte que vai levar amor, mas ser uma fonte, né? Também uma fonte que vai jorrar essa água, esse amor que vai transbordar, essa fonte que nunca vai secar. Né? Você pode às vezes falar assim, Nath, eu faço tão pouco, mas o seu pouco coloca nas mãos daquele que vai fazer muito mais e vai fazer além do que você pensou, do que você pediu, do que você imaginou. Queridas, nós não temos o poder, aliás, o poder nunca foi nosso, né? Nós não temos poder para transformar vidas, para salvar ninguém, mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, nós temos Jesus que salva, que transforma, e Ele tem poder de tudo, Ele tem poder, autoridade, governo. Então isso é o que nós podemos oferecer para as pessoas. Então nós temos tudo. Nós temos que entender que Deus ele trabalha de formas que fogem à nossa compreensão humana.
né? Tudo aquilo que a gente fala assim, isso é importante pro mundo, né? Assim, isso é importante, que o mundo prega que é importante. Vai lá nos princípios. Com certeza você vai achar alguma coisa que vai falar assim, nossa, Deus pensa totalmente diferente. Por isso que a gente precisa conhecer o nosso Pai. E a maneira que a gente conhece o nosso Pai, a maneira que a gente conhece Jesus, tá aqui. Essa é a melhor maneira da gente conhecer aquele que nos formou, aquele que nos fez com um propósito, com uma identidade. Eu tenho aprendido muito através da Escola de Princesas, isso desde que eu abri a escola, né? Eu sempre falava assim, Deus, parece que a sensação é que eu nado contra a maré do mundo. Porque tudo aquilo que eu ensino, aquilo que eu prego, aos olhos do mundo, né? Aos olhos naturais ali, pro mundo hoje, esse mundo que a gente vê tantas coisas, né? Que a gente não precisa nem comentar. Eu falo assim, parece que eu estou errada de ensinar o certo. Eu me lembro uma vez que a gente sofreu um ataque muito forte, né, de um grupo que se intitulavam feministas aqui na cidade. E chegaram a pichar o nosso muro, chegaram ameaças até de morte, até pelas nossas redes sociais. Aí acharam meu e-mail e me mandaram ameaça, falando que se eu fosse achada no meio da rua, eu seria apedrejada, porque era loucura o que eu fazia na Escola de Princesas, era um retrocesso, enfim, olha só. E eu lembro que... E Deus cuida da gente, né? Eu vou falar pra vocês que Deus, ele cuida mesmo, ele blinda. Isso foi há uns 6 anos atrás. Logo, uns 6, 7 anos, logo que eu tinha aberto a escola. E aí eu lembro que uma amiga, né, falou assim, não, nós vamos lá, eu vou apresentar vocês, nós vamos lá no Ministério Público. Porque aí a gente conseguiu descobrir na época da onde estava vindo esse grupo. E, enfim, estava vindo de um lugar específico, falou, não, nós vamos lá e nós vamos conversar com esse promotor, porque esse promotor sabe quem é esse grupo e eles, né? E eu falei, olha como Deus cuida, né? Deus levou a gente lá. E eu lembro que quando eu sentei, ele falou assim, a gente contou, aí a gente tirou as fotos, tirou o print de tudo. E quando a gente chegou lá e falou e tal, falamos que a gente estava sofrendo ataque, que a gente então, né, qual que era o procedimento e tudo e tal. E aí ele falou assim, não, pode... E eles estavam armando para fazer não é motim, um tumulto lá na porta da escola para apedrejar e tudo. E aí ele falou, não, eu já vou entrar com uma liminar, a gente não, né, eles não vão poder se aproximar e tal, a gente põe policiamento, papapá. E tá vendo, gente, minha vida é com emoção, vocês estão vendo que eu tenho história pra contar, né? Minha vida não vai ser um livro, vai ser uma enciclopédia, porque cada dia tem uma história nova. E aí eu lembro que ele fez a seguinte pergunta, no final a gente contou e tudo, ele falou assim, ok. Eu falei assim, mas me explica, né, porque ele já era um senhor, ele falou assim, menina, mas me explica. O que você faz lá nessa escola, né? Porque, assim, tanto ódio, né? Essas cartas aqui, essas mensagens de ódio. O que você faz lá, afinal de contas? Você leva essas meninas lá pra dentro? E o que você faz lá dentro de tão ruim que provocou isso? E aí o Kleber, né? A gente tava juntos, e aí ele pegou e contou. Falou, não, deixa eu contar. E o Kleber contou, ó, ela faz isso e tal. E a gente foi contar o que era a Escola de Princesa. No final ele virou e falou assim, realmente eu começo a acreditar que esse mundo tá perdido mesmo. Porque as pessoas estão te perseguindo por você ensinar o que é certo, né? O que é bom. Porque o que mal tem você ensinar um princípio, um valor para uma mulher. Que mal tem você ensinar que as mulheres têm uma identidade, que elas são valiosas, valorosas. Que mal tem você ensinar uma mulher a ter etiqueta, um bom comportamento. Que mal tem você ensinar uma mulher a saber cuidar, né, do seu ambiente. E aí, aquilo ali, ele falou assim, ele virou e falou assim, não, eu achei, se você chegasse pra mim e falasse assim, não, eu levo essas meninas pra lá, né, e lá eu corrompo os corações delas, né, a gente faz tanta coisa mal, rola droga, prostituição, enfim, aí sim, ia justificar. Mas você falar que ensina o bem e essas pessoas te odiarem, então a gente começa a entender, né, que esse mundo realmente jaz no maligno. E é tão engraçado isso que eu sempre penso isso, né? Eu falo assim, olha, por isso que Jesus nos ensina tanto a não importar com as circunstâncias, né? Você não vive por aquilo que você ouve ou por aquilo que você vê, mas você tem que viver por aquilo que você crê.
aquilo que você acredita, qual é o seu princípio, qual é o seu valor, né? Isso daqui não muda pelo tempo, isso daqui não vai, essa palavra aqui não vai mudar, né? Pela moda. Então você tem que acreditar, você tem que saber quem é o seu pai, você tem que saber quem ele é para você, no que você acredita, e passar esses princípios para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e assim por diante, independente da pressão humana. Então aquilo que o mundo prega uma coisa, você tem que falar assim: Deus, o que o Senhor acredita? Qual é o seu padrão para minha vida? Aí, hoje até a pergunta foi, né? Quem é importante para o Senhor? Quem é o mais importante? Quem é o mais importante, né, amor? Fala, bom dia. Não, você começou a história, foi pra outra, voltou pra outra. Hoje eu tô das histórias. Oh, Jesus Cristo. Fala bom dia pra bom elas. Dia, elas. Eu fiz uma introdução. E rainhas. Bom dia, Lívia. A Lívia chegou. Lívia, você combinou com ele de chegar só na hora que ele viesse? Nós combinamos. Magoei nós marcamos o horário e a Lívia. Não, agora eu magoei. Vocês têm que chegar antes. Eu já falei muita coisa falei aqui. Falei pra Lívia, ó, Natália fez a introduçãozinha, 15, 20 minutinhos, depois eu chego. Eu falei, então beleza. Tá bom, viu, Lívia? Magoei. Marcou. Tô brincando. Bom dia, todo mundo te dando bom dia. Bom dia, meninas, princesas e rainhas. Porque tem muitas princesas aí também, tem princesas, né? aqui que às vezes é com a mamãe, princesas né? E rainhas. Deixa eu arrumar minha roupa aqui que você fica me agarrando. Não tô fica não. Puxando minha vai. Camisa, Bom dia, já começa aí então, que hoje eu tô com pressa. Que isso, irmã? Faz não. Você tem 10 minutos. Tem gente que tá chegando agora. Não, mas já começa. Vamos lá. Então, 10 minutos? Não, nem vou falar então. Bom dia, queridas. Bom dia, meninas. Então, muito bom, né? Vamos começar aqui. A Natália, você já falou de maturidade, né? Nós estamos falando sobre maturidade nesses 40 dias, nesses 40 últimos dias do final do ano. E nós temos recebido muitos depoimentos, né, testemunhos, né, de pessoas que têm aproveitado esses 40 dias de propósito, falando sobre maturidade. E também várias pessoas. Patrícia, me respeita aí, ó. Falando. Vai ver o dia que foi em São Paulo, hein? Você vai ter que comer um sushi. Gente, ele faz de bravo aí, assim, mas ele tem um coração. Eu sou bravo. Nossa, eu sou muito bravo. Ele tem um coração. Eu sou mais brava que ele. Pode não parecer, mas eu sou. Aqui em casa, sabe como que me chamam? De Dona Onça. Oh, Deus do não céu. É? Vixe, tô todo arranhado. Vai. Diz que eu sou brava, não sei, né? A gente tá num assunto sério. Eu não vou te atrapalhar. Aí, a gente tá num assunto sério. Essas meninas ficam fazendo graça. Patrícia já acorda, né? Ariane, bom dia. Ariane, tô precisando daquele remedinho, hein? Depois na conversa. Eu já peguei com ela. Então não me fala as coisas, né? Já ia ligar pra Ariane já. Então vamos lá. Depois você conversa comigo, fala as coisas. Gente, parece que a gente conversa tanto e ainda falta coisa pra gente conversar. Não, a gente fica junto 24 horas. Nossa! Tensa! Tem dia que é tenso. Você acha que não? Gente, a minha casa no céu vai ser a mais maravilhosa. Porque eu vou te falar, pelo tamanho, né, das lutas... Pelo tanto que eu oro, penso. Gente, tem compaixão. Eu tenho 3 homens em casa. Você sabe o que é ter 3 homens em casa? Se você não se posicionar, você é massacrado. Você tem que agradecer demais a Deus. Não, eu agradeço. Aleluia, mas eu vou falar pra vocês, hein? É luta mesmo. Por isso que fala, minha coroa é brilhante mesmo. Tá vendo, né? Mas ainda bem que eu sou muito amada. Aleluia, aleluia. Vou deixar você falar, não vou te atrapalhar. Muitos comentários, tá vendo? Por isso que a Liv demora pra entrar, tá vendo? As pessoas ficam esperando. Que ela tá. Demorando aí. Vamos lá. Então nós estamos falando sobre maturidade, nós temos ouvido vários depoimentos, muitas pessoas têm aproveitado esses últimos dias do ano e também têm feito alguns propósitos paralelamente, né? Então tem pessoas aí que estão fazendo jejum, se abstendo de algum tipo de alimento, principalmente do que gosta. Tem algumas pessoas fazendo consagração, né? Deixando de lado alguns hábitos algumas situações que faziam, né, rotineiramente,
e consagrando aquele tempo no momento de jejum, de preparação para 2021, porque nós entendemos que o número 40 é uma preparação. Então nós precisamos estar preparados. Se Deus prometeu e as palavras que Ele tem nos dado é que Ele tem preparado algo novo e grandioso e abençoado para o ano de 2021, nós queremos estar preparados para isso. Lembra que eu já falei em algumas lives aí atrás que não coloca vinho novo em odre velho, não coloca pano novo em pano velho, então se coloca vinho novo em odres novos. Então nós precisamos desse renovo, né? Nós precisamos estar renovados espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas da nossa vida, para receber esse novo de Deus. Amém. E quando a gente entra num propósito de consagração, de oração, de jejum, nós estamos buscando em Deus esse renovo, né? Estarmos renovados, com a mente renovada, com os pensamentos renovados, com os sentimentos renovados, para experimentar esse novo. Porque senão, às vezes, a gente está do mesmo jeito, Deus envia o novo, e às vezes passa até desapercebido. Não tem mudança, né? Então, assim, o novo, ele gera mudança, né? Vamos falar assim, quando você compra um carro novo, né? Nossa, quando você vai para uma casa nova, quando você coloca uma roupa nova, um sapato novo, uma bolsa nova, né? As mulheres, né? Sapato e bolsa, mulher. Bolsa nova, né? Você se sente, né? Nossa, comprei uma bolsa nova, sapato novo. Não é gostoso? Não é gostoso? Não traz um sentimento assim de satisfação, né? E agora você imagina isso espiritualmente falando, né? Quando você recebe um presente espiritual, novo, algo novo, quando Deus fala com você, quando você ouve a voz de Deus, quando você tem uma visão espiritual, quando você tem um sonho profético, né? Quando você abre a Bíblia e fala assim, nossa, peraí, isso aqui é pra mim, é Deus falando comigo, é isso que eu tenho que fazer, é essa direção que eu estava buscando, é essa revelação que eu estava precisando. Gente, isso é muito bom, isso é muito gostoso, isso traz um prazer, uma satisfação que é muito mais do que o prazer que a gente está acostumado a sentir na nossa carne. Porque quando a gente come uma comida gostosa, né? Igual eu falei aqui, quando a gente veste uma roupa nova, um sapato novo, uma bolsa nova, isso traz um prazer, mas traz um prazer para quê? Para nossa carne, traz um certo prazer para nossa alma. Mas quando a gente experimenta algo espiritual, o prazer, gente, é incomparável. Porque o prazer espiritual, ele traz prazer também para nossa alma. E ele é eterno. Lembra que a alma, existe uma competição, né? A alma está no meio. Põe a sua mãozinha aqui. Aqui a alma está aqui, né? Vamos fazer assim para vocês entenderem. A alma, ela tá aqui, ó. Essa mão aqui. De um lado é a carne, do outro é o espírito. A alma, ela pende para quem está alimentando ela. Então, se a carne está alimentando a alma vem para cá. Nossa, por quê? Porque a alma... Os prazeres da carne, né? Por quê? Porque a alma, gente, ela sempre vai sentir desejo. Desde quando você nasce até você morrer, você vai sentir desejo, vontades, né? Existem as questões de satisfazer, né? De preencher. Então, assim, ela vai buscar na onde... O interfone. Ela vai buscar. Você vai? Eu vou. Você tá no meio do raciocínio. Vai, eu vou. Tá bom. Ele vai. Ai, coisas que acontecem só quando tá ao vivo. Ó, ele tava falando aqui, né? A nossa carne, ela vai pender pro lado que você mais quiser, né? Daquilo que você mais se alimentar. Se você se alimentar pelas coisas da carne, pelas concupiscências da carne, se você se seus olhos penderem mais para aquilo que a sua carne se satisfaz, você vai querer ir lá pra sua carne. Eu que tô falando sobre isso, irmã. Mas você tava demorando. Não, às vezes espera. Tem gente que esperou 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 25 minutos. Às vezes espera 1 minuto, né? A gente esperou pra você chegar, pra você acordar, tomar café, vestir de roupa. Já que nem precisa pôr roupa, você não vai aparecer. Então continua. Vamos lá, vamos voltar aqui no raciocínio. Né? Bom dia pros atrasados. Então... Aí nós estamos falando assim, ó, a alma, não é brincadeira, gente, a gente sabe que às vezes a gente atrasa mesmo.
Mas não todos os dias, né? Aí, o que acontece? Tem a alma aqui, o corpo e o espírito. Então, vamos dizer assim, nós, na nossa cultura familiar, nossa cultura do Brasil, na nossa cultura humana, nós aprendemos que nós temos que fazer tudo aqui, né? Questão do corpo, da aparência, daquilo que é natural. E a nossa alma, ela acostumou a buscar o prazer nas coisas da carne. Quando a gente vem para Deus, quando a gente se aproxima de Deus, seja qual for o motivo, a gente começa a entender que Deus é espírito, né? Que a Bíblia é espiritual. Quando a gente começa a chegar às coisas espirituais, a gente começa a ver que existe outra fonte, né, de prazer também, que não é só a carne. E de repente a gente começa a experimentar também desse lado, que são as coisas espirituais. Porque na verdade, as coisas espirituais, elas satisfazem muito mais a nossa alma do que aqui. Por quê? Porque a carne, ela nunca vai conseguir preencher por inteiro, por completo, o vazio da nossa alma. E a carne é passageira. Sabe por quê? Porque a nossa alma também é espiritual. E o que vai conseguir preencher o vazio do seu coração, que vai conseguir preencher a sua necessidade do mais profundo do seu ser, é o quê? É o seu espírito. São as coisas espirituais. E o interfone tá tocando de novo. Vai lá. Oh, Jesus. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tem que entender que o espiritual, as coisas espirituais são sempre eternas. As coisas carnais, elas são passageiras. Então, a gente precisa buscar aquilo que é eterno. Porque a nossa alma, ela vai para uma eternidade. E se a gente entender que a nossa alma, ela vai para uma eternidade, ela vai buscar, quando você satisfaz ela com o que é eterno, ela vai ser preenchida. Por isso que a gente fala assim, mas nós vivemos pela fé, nós vivemos... quanto mais a gente se alimenta, quanto mais a gente alimenta a nossa alma do que é eterno, mais a gente se satisfaz, mais a gente fica preenchida. E as coisas desse mundo passageiras não vão te suprir, não vão te alimentar. Por isso que a gente fica aqui falando assim... Vai ter um buraco, né? A gente fica aqui, ô irmã, né, ô irmão, você precisa ir além, você precisa dar um passo de fé. Você precisa fazer um jejum, você precisa fazer uma consagração, você precisa fazer um propósito, você precisa, espiritual. Pelo menos uma vez por dia, fazer uma oração, pelo menos uma vez por dia, ler a Bíblia. Por quê? Tudo isso leva a sua alma a ter contato com o mundo espiritual. E quanto mais contato que você tem com o mundo espiritual, mais você está alimentando das coisas espirituais. E mais, aí o que vai acontecendo com a sua alma? Você vai sendo curada, liberta, transformada, renovada. Amadurecida. Vai alcançando maturidade, você vai experimentando. E de repente, a hora que você vê, você fala, nossa, olha como que a minha vida mudou. Por quê? Porque aí você começou a viver princípio, as coisas começaram a romper na sua vida. Porque se você continuar buscando satisfazer só aqui na carne, a sua vida vai continuar a mesma sempre. Porque isso aqui não muda. É sempre a mesma coisa. Por isso que às vezes você fica assim, um mês, um ano, falando, nossa, parece que não aconteceu nada. Você está dentro do mesmo ciclo, fazendo as mesmas coisas e nada diferente. Não acontece diferente. Por quê? Porque você está indo na mesma fonte. Você está bebendo sempre aqui da mesma aguinha rasa. Você nunca vai experimentar algo profundo. Você só vai experimentar algo profundo aqui. E o novo de Deus é novo todos os dias. Todos os dias ele tem novidade, é uma fonte inesgotável. A gente tem que entender também que existe as coisas da carne, as coisas de Deus. Aí a gente vai entrar naquela questão, né? O diabo e Deus. A luta não é igual por igual, não é 50-50, não é meio a meio. Não, Deus é infinitamente superior do que as coisas aqui. Só que a nossa natureza nos leva para aquilo que é pequeno. A nossa natureza humana nos leva para aquilo que é pequeno, que é, sabe? É você ficar ali pendendo pra uma coisa, enquanto Deus tem uma fonte. Sabe qual que é a maior mentira? Sabe qual que é a maior mentira? É assim, ó. Às vezes, a verdade é essa. Vou falar a verdade pra vocês. Às vezes, a gente
a gente resiste, a gente fica resistindo, fica sabe? com medo. É uma resistência, falar assim, ai, gente, deixa eu te falar, primeira coisa, nós não estamos falando aqui de religião, nós não temos que falar assim, ai, mas se eu fizer tudo isso, eu vou virar evangélico, eu vou virar gospel, não vou poder fazer mais eu vou nada. poder fazer mais nada, porque agora eu vou virar crente. Oh, gente, para com isso. Tira esse Quem falou? Que placa é essa? Da onde você está tirando isso? Isso é tudo mentira. Sabe, esse negócio de agora eu vou colocar uma plaquinha na minha testa, eu sou assim. Não. Deixa eu te falar, você vai continuar sendo a mesma pessoa, só que numa outra dimensão, num outro nível. Jesus vai te dar muito mais. Você não precisa colocar uma plaquinha e falar assim, não, agora eu mudei, porque agora eu tenho que me vestir assim, meu cabelo tem que ser assim. Você não vai mudar de planeta. Eu tenho que ir pra igreja Y e X e não sei o quê. Ninguém tá falando disso. Não. Nós estamos falando aqui de um relacionamento direto com Deus. Com o Pai, um Jesus de você experimentar algo do céu. De você, esse aqui você pode ler agora na sua casa. E o milagre acontecer na sua vida, sua casa. É isso que nós estamos falando aqui. Você pode estar dentro do carro, ler a palavra e o milagre acontecer. Você não precisa estar numa igreja, você não precisa estar não é que a gente não precisa, só pra vocês entenderem. Né? A gente tem até que saber colocar as palavras. Não, mas eu não tô falando de diluir. Eu tô falando de outra coisa. Vocês estão entendendo que religião é diferente de Jesus, de palavra, que igreja é diferente disso que a gente tá falando. É ter uma experiência com Deus, né, amor? Tá. O relacionamento com Deus. O que eu tô falando, e agora a Natália vai deixar eu falar um pouquinho. Eu vou. Eu vou te trancar ali na sacada. Aí o que eu tô falando é o seguinte, porque às vezes existem mentiras. A gente aprende, tem muita coisa que a gente aprendeu errado, né? E às vezes a gente aprendeu errado porque a gente escutou uma mentira e acredita que aquela mentira é uma verdade. Gente, é o que aconteceu no Jardim do Éden. A estratégia do diabo é a mesma, não muda, porque ele não tem poder para criar nada, ele só imita, né? Então assim, ele só copia. Então o que acontece? O homem, quando estava na presença de Deus, quando ele estava em comunhão 100% com Deus, antes dele pecar no jardim, ele podia todas as coisas. Ele podia 99,99% das coisas. A única coisa que ele não podia era tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto podia ele podia tudo. Tudo. E assim, tudo. E às vezes nós temos uma mentalidade errada que fala assim, mas se eu me converter, se eu virar crente, isso, se aquilo, eu não vou poder fazer mais nada. Gente, é ao contrário. A palavra de Deus diz assim, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. No jardim, você tem quase 100% de liberdade, 99,9% de liberdade. Então, assim, é esse o erro que nós cometemos. Porque, assim, nós aprendemos lá fora, porque se você for para uma igreja, se for para isso, para aquilo, aí você não pode. Aí isso aqui você não pode, isso aqui você não pode, isso aqui não pode. Né, quem falou que não pode? Quem falou que não pode? Quem fala? Onde está escrito? Se não está escrito aqui, gente, não tem essa aqui, não pode. Tudo pode naquele que me fortalece. É lógico que Paulo fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Só que as coisas vão acontecendo de maneira assim, gradual, né? Porque gradual, o Espírito Santo, ele vai te mostrar aquilo que às vezes está te fazendo mal, às vezes aquilo. E é algo muito íntimo. Sabe por quê? Porque Deus fala pra mim uma coisa e fala pra Natália outra coisa, né? Porque de repente você vai, por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui. Como que eu posso dar um exemplo? É que a gente busca palavras pra vocês entenderem e por exemplo, pra você entender. Se você for numa igreja que trabalha com recuperação de dependente químico, você vai chegar nessa igreja, o que ela vai falar? Não pode beber. Você não pode inserir álcool. Por que ela vai falar que você não pode, que se você for beber, você não pode frequentar aquela igreja? Imagina que ela porque ela está inserida dentro de um contexto que ela trabalha. Estou dando um exemplo aqui. Com dependente químico. Como é que ela vai falar que você pode beber, você não quer estar tratando de dependente químico? Como você vai falar, pode beber socialmente? Aí você vai numa outra igreja que não faz trabalho com dependente químico. Aí você vai chegar lá, vai falar assim, não, você pode beber. Jesus bebia. Aí eu te falo assim, qual tá certo e tá errado? E qual tá errado? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? A questão do que pode, o que não pode? Porque nós não estamos falando aqui o que pode e o que não pode. Nós estamos falando aqui o que tá na Bíblia. Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos, nós estamos vivendo nos últimos tempos,
que nós seríamos levados por vento de doutrina, que nós vamos buscar ouvir aquilo que nos agrada, não é ouvir aquilo que me agrada. Sempre foi assim, na verdade, foi. né? Desde a eu preciso entender, assim. E é por isso, por quê? Que tem igrejas que manipulam muitas pessoas. Sabe por quê? Porque ela só vai e escuta. Ela vai lá uma vez por semana para falar, eu sou religioso. Eu sou religiosa. É igual na época de Jesus, eu vou religiosos. uma vez por semana na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Não tô falando que isso é errado. Gente, não tô falando nada de ser errado, que é certo. Você tem que ouvir a live toda pra entender. Você tem que fazer isso, tem que ir na igreja, não é uma vez só não. Você pode ir 2, 3, 4, 5, todo dia se quiser. Dia. Mas o que eu tô tentando mostrar pra vocês, que você pode ir direto na fonte. E você tem que ter um relacionamento todos os dias. E quando você vem na fonte, no exemplo que eu tô dando, quando você vem na fonte, o que a Bíblia fala sobre isso? Não vos embriagueis com vinho, mas encheis do Espírito Santo. Aí ela tá falando assim, que você não pode beber? Não. Ela não tá falando que você não pode beber. Ela tá falando assim, não vos embriagueis, mas encheis do Espírito. Então assim, eu posso beber? Eu posso beber. Mas quando eu me embriago do Espírito, eu vejo que eu fico tão chapado, eu fico tão doido, tão louco, assim, no espírito, que eu falo assim, nossa, não tem vinho nesse mundo que... Não tem vinho nesse mundo que me deixa mais doido do que, assim... Doido assim, uma alegria. Mas faz entender. Que tipo assim, fala, nossa, eu tô perdendo tempo demais. Eu vou beber isso aqui. Eu vou beber isso aqui todo dia, toda hora, porque eu quero ficar desse jeito o tempo todo. Entendeu? Porque, você entende? Porque assim, a pessoa quando ela vicia em alguma coisa, ela quer aquilo o tempo todo. Por quê? Porque aquilo traz prazer, aquilo satisfaz. Só que quando a gente começa a experimentar as coisas espirituais, a gente fala assim, nossa, isso é bom demais. Eu quero mais. Nossa, eu quero mais. Ontem eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim, nossa, eu não troco as experiências que eu tô tendo com Deus por nada. Por nada. Tipo assim, eu não troco por nada desse mundo. Gente, e é isso mesmo. Quando a gente começa a experimentar as coisas espirituais, nada se compara. Mas, Kleber, você não vive só a vida? Vive, gente, calma. Tem os momentos certos pra você fazer as coisas certas. Tudo tem o tempo, né? E voltando aqui no nosso devocional, porque isso aqui, né, a gente entrou na conversa porque tem alguém aqui que precisava ouvir isso, a gente sabe, né? Porque quem tá na direção é o Espírito Santo. Amém. Mas a palavra... Mas vocês entenderam, né? Lógico que entendeu. O que a gente fala pra vocês é assim, se alimente todos os dias. Entendeu. Vai pra sua intimidade, busca, porque o que o Pai vai te revelar não vai te revelar no público, é no secreto. Já entendeu, amor. Já entendeu. Deus falou já. Porque senão eu vou falar depois da Natália e o Kleber falou isso. E hoje, um dos atributos da maturidade, nós estamos falando sobre maturidade espiritual. Hoje no nosso texto que foi mandado para o grupo de WhatsApp, nós estamos falando sobre servir. O texto base é Lucas 22, 24 em diante, que fala assim, quem é mais importante? Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse, os reis deste mundo têm poder sobre o povo, os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vós não pode ser assim, entre nós não pode ser assim, pelo contrário. O mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? Ele fez a pergunta. É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Olha que legal. Pensa, quem que é mais importante? É quem está sentado na mesa para comer ou é aquele que está vindo servir? Garçom. Né? Claro que é o que está sentado à mesa, porque ele está sendo servido. Mas aí Jesus fala assim, mas entre vocês, entre nós, eu sou como aquele que serve. Aí Jesus fala assim, eu sou aquele que não está sentado na mesa, eu sou aquele que está servindo. Então, vocês têm estado comigo em todo o tempo, em todos os momentos, até nos meus sofrimentos. Por isso, assim como o Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentarão em tronos para julgar os 12 filhos de Israel. Enfim, qual que é a palavra que Jesus está falando aqui? Ele está falando aqui sobre servir. E nós colocamos no estudo de hoje, e eu vou ter que ler isso aqui, Aprendemos até aqui com Jesus que, olha o que Jesus fala, o nível mais elevado que uma pessoa deveria sonhar em chegar são os pés de outra pessoa.
Isso é maturidade. Pés, né? Isso é maturidade. Quando eu reconheço que a pessoa é melhor do que eu, é mais importante que eu, quando eu me coloco à disposição para servir, quando eu me coloco para poder honrar aquela pessoa, né? Amar aquela pessoa ao ponto de me submeter aos seus pés, porque aqui nós estamos falando, gente, que primeiro eu me submeto a Deus. Primeiro, eu me achego aos pés de Jesus. Porque se você não se submeter primeiro a Deus, se eu não consigo amar a Deus, como que eu vou amar o meu próximo? Se eu não honro a Deus, como que eu honro o meu próximo? Se eu não submeto a Deus, como que eu vou me submeter ao meu próximo? Se eu não consigo ajoelhar, me prostrar diante de Deus, como que eu vou? Porque quando eu me prostro diante de Deus, Deus me coloca de pé. Ele nos honra. É Deus que nos honra. Então, assim, olha que coisa linda, né? Então, uma das características do ser humano, e nós temos, isso aqui faz parte da nossa natureza humana pecaminosa. A gente tem uma tendência a querer ser superior, né? Eu quero ser melhor, né? Eu quero ser o VIP, eu quero... Gente, não que isso é errado. Né? Você pode buscar isso, né? Deus Segunda Crônicas fala, né? Que Deus ele institui reis, que ele levanta reis, ele que dá o poder, ele que dá a autoridade, né, amor? Ele fala isso, sobre que Deus ele te honra, ele que te leva. Nós não estamos falando aquilo não que é errado. Nós não estamos falando aquilo que é certo e que é errado. Quem que não gosta, né, de sentar num restaurante, de ser bem servido, de vir o melhor garçom, de vir o dono, né? Você ter condições, né, para poder fazer aquilo. Mas nós estamos falando aqui sobre o princípio de humildade. Independente da sua condição financeira, daquilo que Deus tem te dado, porque a gente sabe que é Deus que dá tudo, né? Que Deus que dá o poder para o homem, Deus que dá a honra, Deus que dá a glória. Tudo independente da posição que você esteja na sociedade, independente da sua conta bancária, o que nós estamos falando aqui é do coração, é da humildade do coração, no sentido de entender que Deus ele está acima de tudo e que todos nós somos iguais. Ontem eu também estava Isso é maturidade. Ontem a gente estava num lugar e eu ministrei uma palavra, a gente fez uma oração lá e a palavra que Deus deu para ministrar lá foi falar sobre isso. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos iguais. Todos nós. Se a gente parar para pensar, né, e compreender isso, gente, nós somos todos iguais. Existe uma mentira que tipo assim, se eu tenho mais, eu sou melhor. Quem que falou isso? Quem que falou isso? Da onde você aprendeu isso? Entende? Não está na Bíblia, não. Entende isso? Nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. E se Deus está te dando, você precisa orar e falar: Deus, por que o Senhor está me dando tantas coisas? Por que eu sou tão privilegiada? Primeiro, você tem que reconhecer Deus. Segundo, você tem que agradecer. E terceiro, você tem que perguntar: qual que é o propósito para tudo isso? Será que isso é só para mim? Será que é para mim dividir? Gente, e quando a gente fala disso, a gente está falando aqui, vocês precisam experimentar isso. Ontem nós saímos com o carro cheio para doar. Cheio. Tinha 40 cestas básicas para fazer doação. Fora as outras que a gente já tinha entregado, né? Calma, irmã. Aí, o que acontece? Quando a gente tava voltando com o carro vazio, nós já passamos em outro lugar e já enchemos o carro de novo de cobertor. Então, assim, aí a gente tava voltando para casa, olha como é que Deus faz. O carro não fica vazio. O carro não fica vazio. Sai sempre com então, o carro assim, cheio. E quando esvazia, Deus enche de novo. Porque aí, no meio do caminho, uma pessoa te liga e fala assim: passa aqui agora. Kleber, tô aqui. Lembrei de vocês, passa aqui. A gente fala: nossa, o carro não fica vazio. Só que eu vou te falar, enquanto você não esvaziar, Deus não enche. Olha o mistério aí. Nossa, vou falar de novo. Enquanto você não esvaziar, Deus não vai encher. Entendeu? Será que você não entende isso? Quanto mais você se esvazia, mais ele enche. E eu tô falando em todas as áreas da sua vida. Todas. É espiritual, é emocional, é material, é todas as áreas da sua vida. Tudo. Enquanto você não esvaziar, Deus não enche. Enquanto você não dá, você não vai receber. Enquanto você não se humilhar, Deus não vai te exaltar. Quem será exaltado? Aqueles que serão exaltados é aqueles que são os últimos, né? Os últimos das filas, os humildes serão coração. exaltados. Entendeu? Os últimos serão os primeiros. Os primeiros Amém. serão os últimos.
Providenciem um caminhão baú. Tô falando pra vocês, gente. Tô falando. O que, quando a gente fala essas coisas pra vocês, esses dias mesmo a gente tava falando. Nós não falamos de porque eu ouvi falar, porque eu li, porque... Gente, nós falamos que a gente vive. Porque a gente vive. Pra você viver também, e experimentar. Nós queremos que você... A nossa oração é igual Jesus. Jesus falou assim: vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Eu e o Kleber, todas as vezes que a gente ora pelas nossas amigas rainhas de oração, profetiza e declara, profetiza pela vida de vocês, e ele pelos amigos dele, porque ele tem o grupo dos homens. Todas as vezes que nós oramos, que nós ajoelhamos e oramos, nós falamos assim: Deus, nós declaramos que esses homens, que essas mulheres farão coisas maiores e melhores do que nós dois. Gente, se nós dois, tem hora que a gente fala: nossa, a gente faz tão pouco, a gente queria fazer muito mais. Mas, espera aí, esse tanto de gente que está nos ouvindo, se fizer também, olha, gente, nós vamos transformar o mundo, nós vamos fazer uma revolução. Então, assim, nosso objetivo aqui é que vocês sejam maiores e melhores do que nós. Sabe por quê? Olha aqui, coisas maiores. Olha aqui pra você ver, no texto que a gente mandou pra vocês. Quem é o mais importante? Na lógica de Jesus é tudo diferente. O garçom é importante, não é aquele que senta à mesa. O empregado é igual ao patrão. Quem lava os pés é o que lidera o grupo. O primeiro que decide amar será visto como modelo. Então, a lógica aqui é o quê? É relacionamento. Sim. É que traz relacionamento. Então Deus está ensinando pra gente assim, tudo que traz equilíbrio pra alma, faz as decisões, faz brotar o melhor em você. Então, o que é? É a gente demonstrar que nós somos semelhantes a Deus, independente Sim. de quem seja aquela pessoa. Eu lembrei de uma historinha aqui agora, de uma pessoa, e assim, por isso que, gente, nós temos que tratar todo mundo igual. O cara tava indo na Ianguera, tava viajando, aí ele viu um carro estacionado. Parece que tinha furado o pneu. Aí ele parou para trocar o pneu e parou para ajudar o cara. Ele tava sozinho, outro cara tava sozinho, falou: mas eu vou parar, né? Eu vou ajudar. E aí tá, eu falei: então, foi meu pneu, não tô conseguindo trocar, né? E assim, o cara nem julgou, não sabia quem que era, quem que não era. E ele foi lá parou para ajudar. Falou: eu vou fazer algo para essa pessoa. Hoje nós estamos falando aqui sobre ato de serviço. Ato de serviço é quando você deixa de fazer algo para você, para fazer algo pelo outro. E às vezes é coisa simples. Igual eu acordei aqui agora, eu demorei para vir na live, eu tava lavando a louça de ontem dos nossos filhos adolescentes, que a gente ensinou a vida inteira que eles têm que lavar a louça, mas nunca lavam. Você entende? Não, eles lavam, amor, mas ontem à noite eles ensinaram, né? Aí, gente, né? Aí eu tava lavando a louça, ato de serviço, né? Às vezes eu pego o carro, né, vou lá e já deixo limpo, tanque abastecido, às vezes tirar um lixo, às vezes fazer uma comida igual eu fiz uma janta ontem. Então assim... Uma janta gostosa ontem, porque a gente não tinha almoçado aí, gente. Deixa eu elogiar você, ele fez um ato de serviço lindo. Então, ele chegou, a gente cansado, ele carregou sozinho. Eu falo 80 cestas porque ele pôs 40 no carro sozinho, depois ele desceu 40... Olha só que marido, gente, ainda chegou e fez uma jantinha gostosa pra família. Ele falou: não, amor, vai terminar. Me agrada, hein? Vai terminar de fazer as coisas aí, porque eu vou fazer a janta. Eu falei: tem que me agradar demais. Eu nem falei assim: não, amor, eu te ajudo. Você tem que me agradar demais da conta. Foi meu aniversário mesmo? Foi. Já acabou, agora já botou pra... acabou, irmã. Não tem que me agrada, não. Vai lá, pra você ver. Aí o que acontece? Fala do carro. Nós estamos falando sobre ato de serviço. Lembrando que a gente já falou aqui, talvez um dia a gente volta para aprofundar nas 5 linguagens de amor. Que existem 5 linguagens universais de amor. A gente já fez uma live. Já. Então, uma das linguagens de amor, todos nós temos essas linguagens de amor e geralmente nós temos uma principal. Quais são as linguagens de amor? Atos de serviço, que nós estamos falando aqui agora, palavra de afirmação, tempo de qualidade, toque físico e dar e receber presentes. São linguagens de amor, que nós nos sentimos amados e nós demonstramos amor para as pessoas. Então, geralmente nós temos todas, mas uma mais específica. No meu caso, por exemplo, a que mais eu tenho é toque físico. Por isso que eu gosto de abraçar, pegar, vem cá, eu abraço, beijo. Tem hora que eu tenho que segurar ele. Porque é minha linguagem de amor. Porque ele chega no lugar e vai beijar e fala: eu me sinto amado e demonstro amor, porque é a minha linguagem principal de amor. Mas eu tenho todas as outras linguagens. Por exemplo, a linguagem de amor da Natália
é palavras de afirmação. Então, eu amo palavras. Ela traz palavras de afirmação o tempo todo, porque ela está expressando amor. Ela está expressando amor, ela está expressando amor. Aí o que acontece? Voltando na historinha. Aí esse cara parou lá. Olha o tanto que minhas amigas me amam, ó. Aí, aniversário até domingo. Tem que as É verdade, vai terminar domingo a festa no chá. Aí, ele parou lá pra ajudar esse homem. E ele trocou o pneu, fez tudo pro cara e tal. Aí o cara pegou, o que tava com o carro parado quebrado, e falou: você tá indo pra onde? Ele falou: tô indo aqui, tô pra São Paulo, porque eu moro aqui no interior, e é uma história verídica. Eu moro numa cidadezinha do interior, e tá tendo uma demanda muito grande lá de ônibus, né, para levar o funcionário para as usinas. E eu decidi vender tudo que eu tinha e eu vim para cá porque eu quero começar a minha vida com isso. Eu vou comprar um ônibus usado e eu vou começar a levar os trabalhadores para trabalhar, né, nas usinas. Aí o cara falou assim: ó, então fala o seguinte, vem atrás de mim que eu vou te levar no lugar. Olha pra você ver. Aí ele foi seguindo esse cara que ele tinha acabado de ajudar, prestar um ato de serviço, e de repente ele entrou numa empresa, e a hora que ele entrou dentro dessa empresa, tinha tantos ônibus, que ele falou assim: mas que lugar que é esse? Aí eles desceram do carro, o cara falou: vem cá, vou te chamar pra você ir numa sala lá. E esse cara foi entrando e ninguém perguntou nada pra ele. Ele achou estranho e falou: mas como que esse cara entrou aqui na portaria? Eles já abriram, não perguntaram nada. Agora ele desceu do carro, ele tá entrando aqui, tá todo mundo olhando pra ele e ninguém tá falando nada. E eu tô aqui atrás. Quem que é esse cara? E de repente ele chegou na portinha que tava escrito assim, ó: presidente. Ele era o presidente da empresa, uma grande empresa de transporte de ônibus na cidade de São Paulo. E simplesmente o cara falou assim: olha, eu tenho uma frota de ônibus, e eu renovo essas frotas de ônibus de tanto em tanto tempo. E toda vez que você precisar de um ônibus usado, você pode vir aqui que eu vou te ajudar. Resumindo a história, esse cara que ajudou esse cara do interior de São Paulo, que parou para mostrar amor, numa linguagem de amor, numa troca de pneu, num ato de serviço, ele montou uma frota de ônibus no interior de São Paulo. Tá vendo como então, Deus assim, faz com a gente? Às vezes você fala assim: nossa, mas vou trocar o pneu para essa pessoa. Ah, mas eu vou fazer isso por ela. Vou gente, lavar a louça. O amor, ele não tem tamanho, ele não tem medida, né? A gente que às vezes acha que é uma coisa boba. Às vezes a gente acha que não vou perder tempo fazer isso. Mas você não sabe. Gente, nós estamos falando aqui sobre princípio, que tudo que a gente semeia, a gente colhe. E que quando você coloca, assim, independente do tanto que você vai semear, você vai ser do tamanho da semente, se ela é pequena, se ela é grande, a Bíblia fala que nós colheremos até 100 vezes mais. Então, assim, o que nós não podemos parar é de semear. Sabe por quê? Porque às vezes você semeou, caiu numa terra seca, não produziu, você vai desanimar. Não, continua semeando, porque uma hora vai cair numa terra boa e vai dar 100 por 1. E todas aquelas sementes que talvez você ache que perdeu, você vai recuperar na primeira colheita. Então você nunca vai perder. Com Deus a gente nunca perde. Você nunca perde a semeadura. E nós precisamos ir pro final, porque a Natália já tá me cutucando, já tá apontando, já tá... Esse é toque físico, então. Né? E tal. Então vamos lá. Eu falo mesmo. Não perde. Agora é só um versículo mesmo. Então, e para finalizar, pra gente meditar durante o dia, né, a gente já falou muitas coisas aqui, que você hoje coloque em prática isso. Tudo que você pode demonstrar e fazer um ato de serviço hoje. O que é importante para você, né? Para quem que você vai servir um cafezinho, uma água? Para quem que você vai deixar, às vezes, de fazer para você, para fazer pelo outro? Porque é assim, o ato de serviço é quando eu deixo de fazer para mim, para fazer pelo outro, sabe? Pelo coração certo. Quando eu deixo de falar: hoje eu não vou comprar um sapato para mim, hoje eu vou comprar para outra pessoa, né? Hoje eu vou deixar de fazer isso para mim, para fazer pelo outro, né? E às vezes a gente não abre mão, porque esse que é o amor. É a gente abrir mão do nosso tempo, é a gente abrir mão daquilo que a gente queria fazer para nós, para poder fazer pelo outro. Abrir mão dos seus direitos. Dos meus direitos. Em função do outro, né? Aí por amor. A gente até colocou essa frase aqui, ó.
que eu acho lá no grupo do WhatsApp, que eu achei assim tremenda, que fala assim: o único direito que você tem é amar as pessoas como ele te amou. Né? Então, se a gente entender que o principal que a gente deve fazer é amar o próximo como Jesus me amou, gente, o restante vem. O amor nasce, brota, multiplica, né? Deus é amor. Então a gente realmente precisa ter esse coração, esse entendimento, porque isso nos leva à maturidade, isso nos leva a uma outra dimensão, a um outro nível. Nós estamos aqui passando esses 40 dias para amadurecer e nós precisamos entender. Eu vou ter que falar isso aqui para finalizar, não vai ter jeito. Eu vou finalizar agora, eu vou ter que falar um negócio aqui. Deixa isso aqui para amanhã. Amanhã é outro dia, irmão. Então, mas deixa. É porque eu vou falar... Porque eu tava olhando... Tá. Jesus, abençoa essa pessoa. Vai, oh, Deus. Dá até uma... É porque a gente já tem que orar pra terminar. Então vai. 2 minutos. Aí eu tô falando aqui, pra finalizar, nós estamos falando aqui de servir o próximo, né? E o próximo é esse marido aí que te dá trabalho, né? O próximo às vezes o filho que rebelde. O próximo às vezes o Klepper, que é a Natália. Que fica pegando no pé. O próximo é aquela pessoa que trabalha lá que você não consegue nem olhar pra cara. O próximo é aquele parente que não para de te encher o saco, de pedir as coisas, né? Tem inveja, que ciúme, que fala mal de você. Aí você ora e abençoa. Então, tá assim, é instante próximo que Deus coloca. Porque próximo é que ele tá próximo. Agora aqui, ó, nós estamos próximos. Hoje nós estamos próximos. Não tá próximo fisicamente, mas nós estamos próximos aí, no celularzinho, né? Encosta aí no celular, você vai quase encostar na gente. Ó. Vai, tá vendo? Então, próximo é isso, né? E a gente... Verdade, né? Qual que é o próximo que Deus vai colocar na sua vida hoje? Então agora de manhã, eu e a Natália, nós estamos sendo próximos de vocês. No decorrer do dia, Deus vai colocar pessoas próximas para de você vocês. ser Aí você vai perguntar, Deus, pessoas. Como que eu posso demonstrar amor através de um ato de serviço na vida dessas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida hoje? O que eu posso fazer para servi-las de alguma forma, né? Aí nós estamos falando de servir pessoas. Imagina você fazer isso falando assim, Deus, eis-me aqui, eu quero servir o Senhor. Você imagina quando você pega essa linguagem de amor e fala, Deus, eis-me aqui, eu quero ser resposta de Deus na vida das pessoas hoje. Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu tô aqui para te servir, para fazer a tua vontade, para ser instrumento em tuas mãos, para ser canal de bênção. O que eu posso fazer por ti? Deus, qual que é a tua vontade para mim hoje? Posso fazer? Porque eu quero te servir. Estou aqui para te servir, independente da circunstância. E é isso que você tem que pôr na sua cabeça. Para de olhar para suas limitações, porque é Deus que opera em você através de você. E quando Deus opera em mim através de mim, não importa as minhas limitações, não importam as circunstâncias. Porque Deus, ele muda tudo. Quando eu tenho um coração de servo e eu estou disposto a servir pessoas, eu estou disposto a servir Deus, Deus, ele muda todas as circunstâncias para que a vontade e o propósito dele se cumpra na minha vida. Amém. E um exemplo que a gente tem, eu vou ter que finalizar com isso aqui, é o exemplo de José. José, ele começou servindo os irmãos, servindo a família. Lembra que era o próximo mais quando o pai dele mandou ele vai lá ver seus irmãos e levar comida para eles, ele estava servindo. Olha, ele estava servindo os irmãos dele, e os irmãos dele pegaram ele e jogaram no poço. Sabe? Eles iriam matar ele, vendeu ele como escravo. Chegou no Egito, o que ele foi fazer? Ele foi servir. Ele foi ser empregado, ele foi ser escravo. Ele era escravo, ele estava servindo. Aí ele começou a servir a uma pessoa lá, né? Um dos diretores lá, né? Vamos falar assim. De repente, armaram para ele foi preso. Chegou na cadeia, o que ele foi fazer? Travou. Voltou. Aí o que aconteceu? Ele foi servir. Só que em meio a tudo isso, esses atos de serviço, o que ele fez? Ele servia a Deus o tempo todo. Então assim, por que ele servia o próximo independente da circunstância? Porque na verdade, dentro dele, né, ele sempre serviu a Deus. Ele sempre se rendeu à vontade de Deus. E o que Deus fez na vida de José? Eu vou ter que falar isso para vocês. Olha aqui. Quem foi o governador do Egito antes de José? Vocês sabem? Vou dar 10 segundos para vocês pensar. Quem foi o governador do Egito antes de José?
5, 4, 3, 2, 1. Ninguém. Sabe por que ninguém? Porque essa função não existia antes de Deus levantar José. Não existia governador, nunca houve governador antes de José. Aí a gente fala assim, mas Cléber, por que você está falando isso? Por que Deus está dando essa palavra para você hoje? Por quê? Porque quando a gente se dispõe, lembra da historinha que eu falei, do homem que serviu? Quando a gente tem o coração disposto a servir, coisas sobrenaturais acontecem. Olha aqui, ó, se é para cumprir o propósito de Deus, Deus vai criar até o que não existe para você chegar lá e cumprir a vontade dele. Entendeu? Se for para cumprir o propósito de Deus, Deus cria até o que não existe para te colocar lá. Ele vai abrir porta onde não tem. Não tem nem parede, ele vai fazer uma porta. Fazer uma porta. Né? Ele vai fazer porta. Entendeu? Deus, ele cria, porque Deus ele criou tudo do nada. Amém. Você já provou pensar nisso? Que ele já criou tudo do nada. Amém. Ele criou tudo do nada. Amém. Então, às vezes você está achando assim, nossa, não tem solução, não tem saída. Tem sim. Deus pode criar algo, fazer algo novo que não existe. Mas a pergunta é, você está disposto a servir a esse Deus que pode abrir uma porta onde não tem? Deus vai criar lugares de honra para você, assim como ele fez com José, de criar uma função de governador. A palavra, para finalizar, se disponha a servir a Deus. Se disponha a servir o próximo, né? Que Deus, ele vai te abençoar, Deus vai te honrar, aí você vai devolver a honra para ele, aí ele vai te abençoar, aí você vai se sentir honrado, aí você um ciclo que nunca mais vai parar. Então essa é a palavra de hoje, que Deus te abençoe, nós já passamos do horário, o telefone já travou, já tocou, campainha. Hoje a live foi abençoada, hoje foi com emoção, tudo, né? Mas amém, que Deus abençoe vocês. Não vou nem dar recadinho a gente conversa lá no WhatsApp. Depois dos recadinhos, tá bom? Amanhã. Que Deus abençoe vocês. E amanhã a gente tá juntos de novo. Não, a gente tá junto todo dia, toda hora. Não, aqui na live. Na live eu vou pensar. Gente, ele precisa estar, né? Só Jesus na causa. Beijos, nós amamos vocês e nós vamos nos falando, tá bom? Beijos, Deus abençoe. Amamos vocês. Amém.